Fala rapaziada, sejam bem-vindos a Fla Geral TV e hoje vamos conferir quem o Flamengo enfrenta nas oitavas diante do sorteio lá na Conmebol e também a gente vai falar sobre o Filipe Luís, mas primeiro vamos falar sobre Libertadores, que o sorteio está acontecendo agora ao vivo, mas antes disso vou mostrar para vocês aqui as possibilidades do Flamengo, quem está no pote 1 e quem está no pote 2 nessa Liberta. Olha, rapaziada, Flamengo está no pote 1 como primeiro colocado geral desde 1984, que a gente não consegue esse feito, né? Ficar na primeira colocação e poder decidir os jogos até a semifinal, até porque a final é em jogo único, em campo neutro, mas até a semifinal a gente poderá decidir no Maracanã com a ajuda da nação rubro-negra e isso conta bastante. E uma curiosidade, né? O pote 2 nesse ano parece estar mais difícil do que o pote 1, mas vamos lá. No pote 1 temos Flamengo, Independente Rivadavia, Independente Del Valle, Universidade Católica, Cerro Porteño, LDU, Corinthians e Coquimbo. No pote 2, Rosário Central, Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro, Platense, Estudiantes, Tolima e também o Fluminense. E uma outra curiosidade que temos 50% de chances de enfrentarmos um time brasileiro. Então agora, né, sem enrolação, eu queria saber a opinião de vocês. Quem vocês colocariam como adversário do Flamengo? Quem vocês gostariam de ter para enfrentar ali na próxima fase, na fase do mata-mata? Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora, sem enrolação, vamos para o sorteio. Cruzeiro do Brasil. O Cruzeiro, tem muita então, chance de cair Flamengo aguarda ou agora Corinthians, que ainda tá no pote 1. E agora, hein? Ih, Flamengo mesmo. Vamos enfrentar o Cruzeiro, hein? Brasileiro nas oitavas de final. É, rapaziada, então é isso. Flamengo enfrentará o Cruzeiro, né? Partida de ida lá no Mineirão, partida de volta na casa do Flamengo, no Maracanã. E o Flamengo ficou numa chave diferente de Palmeiras e Fluminense. Vamos dar uma olhadinha em todos os confrontos. Estudiantes versus Universidade Católica, isso pelo lado do Flamengo, ali pela chave do Flamengo. Rosário Central versus Corinthians, Flamengo versus Cruzeiro, Deportivo Tolima versus Independente Del Valle. E aí na outra chave, Mirassol versus LDU, Palmeiras versus Cerro Porteño. Cara, eu não sei o que o Palmeiras tem, mas o Palmeiras sempre se dá bem nos confrontos, apesar de que quem quer ser campeão não escolhe adversário. Platense versus Coquimbo, pô, a gente não podia pegar o Platense. Fluminense versus Independente Rivadavia. Galera, eu acho que o confronto mais complicado é esse Flamengo versus Cruzeiro, em relação ao equilíbrio de forças, né? O Flamengo pegou um adversário bem difícil do pote 2, mas é isso, vamos para cima do Cruzeiro. Quem viesse ia ser muito bem-vindo e a gente tentará, claro, passar para a próxima fase com muita humildade, lembrando que o Flamengo decide todos os jogos de volta no Maracanã. E eu queria saber a opinião de vocês. Gostaram desse adversário do Cruzeiro? Queriam pegar um outro time? A sua opinião é muito importante, coloca ela embaixo do vídeo. E que sorteio, né, cara? Que pote 2 forte esse nesse ano de 2026. E, galera, falando sobre o assunto do Filipe Luís. Filipe Luís, ele acertou com o Mônaco, né? E a gente, lógico, deseja uma boa sorte. E só um detalhezinho em relação à partida, a data da partida das oitavas, elas serão feitas lá no mês de agosto. Então, a partir de agosto, mais ou menos a partir do dia 11, serão definidas aí as datas e os horários para esse confronto das oitavas. E voltando a falar sobre o Filipe Luís, encerra um ciclo, né? Até porque ele saiu do Flamengo e agora se acertou com o Mônaco, né? Um lugar bem legal de se viver, né? No Principado de Mônaco. Filipe Luís, ele merece, estudou bastante e começou a sua jornada em relação à Europa. Era um sonho que ele tinha em treinar um time europeu e ele vai pegar um Mônaco, que é um time histórico, mas não é aquele time da primeira prateleira. Lembrando que o Filipe honrou muito o manto enquanto foi jogador e também na época que ele foi técnico do Flamengo. Ele começou em 2024,
Foi campeão com Sub-17 lá em São Januário pela Taça Rio. Foi uma partida emocionante contra o Vasco e a gente conseguiu se sagrar campeão. Foi o primeiro título dele como técnico, em relação ali a tanto a profissional quanto base. Depois ele foi para o Sub-20, foi campeão mundial no Maracanã com gol do Felipe Tereza no apagar das luzes. E a gente conseguiu levantar esse troféu, né, com o Maracanã praticamente lotado contra o time grego, o Olympiacos. Foi um jogo muito emocionante, né? E depois ele assumiu o time profissional. Conseguimos conquistar a Copa do Brasil. No ano de 2025 conquistamos a Supercopa, conquistamos o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Então a gente, lógico, deseja boa sorte para o Filipe Luiz, porque ele mandou muito bem como jogador. Foram vários e vários títulos, né? Um bicampeonato de Libertadores, bicampeão brasileiro e por aí vai. Foram vários e vários títulos, campeão da Recopa, campeão carioca. Então o Filipe Luiz é aquele cara que marcou muito a torcida do Flamengo. E agora a gente torce para que ele em breve consiga assumir um grande time europeu, que eu tenho total convicção que isso irá acontecer, porque é um cara muito estudioso. Temos ali Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Bayern de Munique, vários clubes que eu acredito que um dia o Filipe Luiz irá assumir, irá mandar muito bem lá na Europa. E agora, para a gente finalizar o vídeo, né, o Flamengo, em relação ao nosso Sub-17, estava jogando um torneio chamado Impossible Cup, lá na Colômbia, e a gente, infelizmente, saiu desse torneio nos pênaltis contra o River Plate. Foi 0-0 a partida nas quartas de final e o Flamengo acabou tendo um revés nessas disputas de pênalti, né? Lembrando que o Sub-17 do Flamengo foi campeão contra o Botafogo algumas semanas atrás lá no Engenhão. E em relação ao nosso Sub-20, empatamos fora de casa contra o América Mineiro com um gol no apagar das luzes do João Vitor. Ainda não temos um técnico definido. O Flazoeiro trouxe uma possibilidade de um técnico chegar, o Vene Casagrande trouxe a possibilidade de outro técnico chegar e o Flamengo continua negociando em relação ao Sub-20, que já melhorou. A verdade é essa, após a saída do Bruno Pivetti, o Sub-20 do Flamengo deu uma melhorada, mas ainda está longe de ser aquele Flamengo em relação ao Sub-20 da época do Noval. Quando o Noval estava à frente da base, a gente ganhava praticamente tudo no Sub-15, Sub-16, Sub-17 e também no Sub-20, e o que a gente torce é para que a diretoria do Flamengo acerte a chegada o mais rápido possível e de um treinador com qualidade para assumir esse Sub-20 e que a gente volte a trilhar o caminho das vitórias. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam aqui na Flageral e não esqueçam de colocar também a opinião de vocês sobre esse grande confronto Flamengo versus Cruzeiros para as oitavas da Libertadores da América.